Fala pessoal, tudo bem com vocês? No treino de hoje eu vou ensinar como fazer o Military Press, ou simplesmente o Press. Se você vem de uma escola mais tradicional ali de treino, provavelmente você vai conhecer esse movimento com desenvolvimento com halteres, desenvolvimento com dumbbell. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas opções que são variações, mas o movimento em si, a base vai ser sempre o Press. A gente chama o Strict Press, que é você partir com o peso aqui e empurrar o peso, sem nenhum tipo de ajuda. Na sequência tem o Push Press, que é utilizar o movimento das pernas, onde esse momento facilita com que eu transfira o peso lá para cima. E aí isso daí a gente recomenda pessoas iniciantes ou pessoas intermediárias que ainda estão se habituando com o peso aqui acima da cabeça. Esse momento aqui da perna facilita e tira um pouco do esforço, e aí a gente pode trabalhar nesse foco na fase negativa, que é nessa descida aqui do peso. Vou mostrar aqui as opções para você. Parte desse movimento, se você não tem ainda vivência com o clean, ou pelo menos com a pegada do peso aqui, é importante que você comece a praticar cada vez mais. Porque de todos os 6 exercícios que nós temos, os mais importantes, praticamente 5 usam a pegada do clean, que é aqui, ó, o peso nesta posição. É a partir desta base que nós vamos fazer o press. Então nós vamos começar pelo básico mesmo, que é o Military Press, que é com um kettlebell apenas, e para tirar o peso do chão com o Dead Clean. O peso fica bem embaixo, aqui, subir, faz bastante força, potência do seu quadril para subir o peso. Ajusta o peso aqui. Às vezes você encaixa melhor numa outra posição aqui no seu punho. Desta posição, você ativa o seu abdômen. Essa mão que fica solta, você pode utilizar aqui do lado, você pode segurar aqui, pode fechar nessa posição aqui. Coloca um pouco de tensão nessa mão, porque isso tudo estabiliza o seu tronco. Eu vou fazer o quê? Geralmente eu faço uma expiração forçada no momento que eu faço força. Então, puxa o peso na descida, inspira e empurra. Inspira. Quais são os erros que geralmente acontecem nesse exercício? Toda vez que você vai fazer algum movimento com o braço acima da sua cabeça, é você fazer o movimento com o seu ombro solto. A sua escápula ela não está ativada como ela poderia estar. É um movimento contranatural praticamente, é basicamente involuntário, porque se eu falo empurra o braço para cima, a tendência é que o seu ombro vá junto aqui para cima. Só que toda vez que eu faço esse movimento com o meu ombro solto, eu tiro a minha ativação de escápula, meu ombro fica mais instável e eu aumento a pressão aqui no meu trapézio, porque o trapézio é um dos músculos aqui que vão fazer esse movimento da elevação escapular. E esse movimento, essa ativação, essa elevação aqui da escápula, não me ajuda em nada a levantar o peso aqui para cima. Pelo contrário, ele me prejudica. Então, por que é contranatural o movimento? Porque toda vez que eu empurrar o braço para cima, eu preciso empurrar o meu ombro para baixo. Eu preciso encaixar bem o meu ombro. Só o fato de você fazer esse movimento de jogar o braço para cima e empurrar os ombros aqui para baixo, você vai sentir a lateral das suas costas, aqui o dorsal, ativados. Eles vão trabalhar mais para manter a sua escápula aqui ativada, no movimento de depressão escapular. Então, quando eu jogo meu ombro para cima, é uma elevação. Quando eu jogo meu ombro para baixo, é uma depressão escapular. Então, se você estiver enfrentando algum tipo de dificuldade em jogar o seu braço para cima e encaixar o seu ombro para baixo, eu recomendo, antes de mais nada, você fazer alguns exercícios aqui no chão mesmo. Você pode segurar o peso, como eu estou com os 2 pesos aqui, ó. Segura aqui o peso do lado do corpo, faz aqui, ó, uma elevação e empurra o ombro para baixo. Faz aqui para cima, empurra o ombro para baixo. Faça algumas repetições com peso, pode fazer algumas repetições com os braços aqui à sua frente. Vai jogar o ombro para cima e vai jogar o ombro lá para baixo. Joga o ombro para cima e joga
o ombro para baixo. Faça algumas repetições, 5 repetições, 8. E aí, na sequência, você vai fazer o quê? Com o braço para cima da cabeça. Aí você já começa a trazer um pouco mais da aproximação com o movimento que nós vamos fazer. Antes, no movimento aqui embaixo e o movimento aqui na frente, é mais trazer uma consciência para os seus ombros do movimento em si. Com o braço aqui acima, você já vai perceber qual que é o movimento mais específico assim. Pode ser que um dos motivos de você estar elevando a sua escápula é que você está com um movimento de flexão de ombro mais restrito. E aí é uma questão articular com falta de mobilidade. Pode ser que se você não tem uma flexão de ombro com uma amplitude tão interessante aqui para você, o fazer o movimento press não seja tão confortável aqui para a região do seu pescoço. E aí eu vou trazer também uma outra opção para você fazer esse mesmo movimento apoiado num banco. E o apoio no banco, ele vai funcionar da seguinte forma. Como eu não tenho uma flexão de ombro desejável para o movimento, eu posso inclinar o meu corpo, facilitando assim esse meu movimento do press. Se você perceber aqui, eu estou com o meu tronco inclinado para trás e o meu braço está aqui nessa vertical. Só que se eu ficar com o meu tronco na vertical, olha a amplitude de movimento que eu estou fazendo aqui. É muito menor do que aqui. Se você sentir que está com dificuldade de fazer esse movimento aqui, ó, com o braço basicamente aqui alinhado com o seu tronco acima da sua cabeça, e você tiver acesso a um banco, você pode, de acordo com a amplitude que você fizer, você inclina o banco, podendo ficar com o banco até mais inclinado mesmo, mais deitado, né? Você deita o banco um pouquinho mais lá para trás, e aqui, ó, vai ser mais confortável. Você pode começar o movimento aqui de uma forma gradual, você pode ir buscando um pouco mais desta amplitude, até que você consiga de fato realizar o movimento aqui sem o apoio do banco. Só que, claro, usar o banco como um apoio mostra que o seu corpo não está apto ainda a fazer esse movimento aqui para cima. Eu recomendo que você faça alguns exercícios de mobilidade específicas para a sua flexão de ombro, para você melhorar mais esta amplitude. Então, voltando para cá, nós vamos fazer o press e eu vou passar algumas variações do que nós podemos fazer aí com o exercício press, tá? Vou partir aqui do press com o clean. Então, o clean, lembra que toda vez que tiver o clean, é o swing com o movimento do clean, de puxar o peso para cá. Dead clean, o peso sai daqui do chão. Então, vou lá para o clean, vim para cá, puxei o peso, trouxe o peso para cá. Ajustei o peso, conectei bem meu braço no meu corpo, conectei bem o abdômen, puxo o ar aqui embaixo e empurro o peso acima da minha cabeça. Encaixa bem o seu ombro, controla o peso na descida e, de novo. Inspira e soltou, tá? Para descer o peso do clean, puxa o cotovelo para trás e controla o peso lá embaixo. Esse foi o strict press. No strict press, o peso sai parado daqui, é um exercício mais de força mesmo, ele vai exigir muito mais força do seu ombro. Já essa segunda opção, nós vamos fazer o push press. O push press, ele tem um auxílio da perna. Então, esse auxílio da perna vai fazer com que eu use o momentum da minha perna para jogar o peso acima da minha cabeça. Esse exercício a gente recomenda ali para pessoas iniciantes, intermediários, que ainda não estão com uma certa vivência ou com uma certa experiência com o peso acima da cabeça. Agora, partindo com o peso aqui, ó, do dead clean, vim para cá. Ajustei o peso, eu vou usar o impulso da perna. Eu não preciso necessariamente agachar profundo. É um leve agachar para eu usar essa potência do meu quadril
para empurrar o peso lá em cima. Então, controlo o movimento, eu posso usar também um impulso aqui para segurar, tá? Usou. Percebe que eu posso usar o momento tanto para absorver o peso, quanto para empurrar o peso lá de volta. Então, ó. Tá bom? Controla. Volta devagar. Solta bem o corpo. Esse é o push press. Tanto o strict press quanto o push press, nós podemos fazer ele one hand, né, apenas um kettlebell, ou nós podemos fazer ele com 2 kettlebells. Double press, double military press, double push press. Vai ser basicamente 2 kettlebells, e aí você vai fazer a mesma coisa. O que vai intensificar aqui? Óbvio, mais força, e óbvio, vai demandar mais da sua estabilidade. Até porque os 2 pesos estarão acima da sua cabeça. Se você não tiver com o seu corpo estável aqui, você pode se desequilibrar e pode correr alguma coisa aí não tão bem. Tenha mais experiência com o movimento aqui acima da cabeça, faça de um lado só, faça do outro lado, comece a experimentar um pouquinho mais, estabiliza um pouco mais, teve ali estabilidade, conseguiu já ter uma certa maturidade muscular ali para você fazer o movimento, aí sim a gente pode começar a pensar em trabalhar ali um double, que é o que eu vou fazer aqui agora. Vou partir do swing, então faço o clean, double clean, vim para cá para o double clean. Respira aqui embaixo, solta o ar e subiu. Controla a descida, subiu. Esse movimento aqui é o strict press, então o peso sai morto aqui de baixo, ó. E eu empurro o peso acima da minha cabeça, tá? Agora é o push press. Então, mesma coisa. Agachei. Controla. Volta. Desce devagar. E respira. Então, anteriormente eu disse que um dos problemas que acontecem aqui nos ombros é justamente o fato de eu fazer a flexão, eu estender aqui, fazer o press, e o meu ombro estar solto. Outro problema que geralmente acontece também é que a limitação dessa flexão de ombro pode causar uma extensão da minha coluna. Na intenção de jogar o braço acima da cabeça, e eu não tenho essa flexibilidade para trazer aqui essa mobilidade, eu jogo a força toda na região da minha lombar, aqui na minha coluna. Então, se por algum motivo você começar a fazer esse movimento e sentir algum tipo de dificuldade ou incômodo, além do normal daquele músculo de estar trabalhando na região da lombar, preste atenção aí na sua execução. Teste um movimento do seu ombro, veja se os 2 ombros estão ali próximos. Você pode fazer um teste desse como se você estivesse encostando aqui numa parede, encosta suas costas na parede, joga o seu braço aqui para cima, veja qual que é a amplitude, veja se acontece esse movimento aqui, ó. Eu relaxo o meu abdômen e a força maior vem na minha coluna. Então, ó, colocou o braço para cima da cabeça, fecha o seu abdômen, ativa o abdômen, traga o braço para cima. Faça esses pequenos testes caso você esteja enfrentando muitas dores aqui no seu pescoço ou até mesmo aqui na sua região lombar. O press, ele é basicamente isso. Existem sim algumas outras opções de exercícios, mas o mais importante aqui é a gente partir desta base. Uma vez que você percebeu como conectar o peso aqui, empurrar o peso lá para cima, estabilizar o seu ombro, ativar o seu abdômen, fazer o movimento bem controlado, o resto vai vir aí com a prática, tá bom? Te vejo numa próxima.